Beleza, pessoal. Agora que nós já sabemos como criar e editar uma tabela, vamos começar a inserir alguns dados para que a gente consiga fazer buscas depois. Se você não tiver ainda preparado o seu ambiente, volta um pouquinho aí e reexecuta os comandos de instalação do banco de dados e criação das nossas tabelas. Só para relembrar, nós temos aqui o nosso modelo, onde basicamente temos um avaliador que faz várias avaliações, e a ideia é que nós agora comecemos a inserir dados nessas tabelas. Para que nós consigamos inserir ou editar ou apagar dados na nossa tabela, nós vamos estar utilizando comandos do tipo DML, mas não se apegue muito a essa nomenclatura, e o primeiro comando que nós vamos aprender é o insert_into. A sintaxe é bem simples, vamos começar inserindo um filme no nosso banco de dados, e a nomenclatura é a seguinte: insert_into, nome da tabela, no caso aqui é movie, e a ordem aqui importa, tá bem? Vamos começar inserindo, o primeiro valor vai ser o título, o segundo o diretor e o terceiro o ano. Reparem que aqui a ordem ela tem que seguir a mesma daqui. Então o título do nosso filme é Star Wars, o nome do nosso diretor é George Lucas e o ano de lançamento desse filme é 1977. Quando nós executarmos esse comando, o que vai acontecer na prática é que aqui em cima os dados vão estar inseridos. Inserimos aqui um filme com um ID 1 chamado Star Wars, diretor George Lucas e o ano de 1977. Aí beleza, vamos continuar fazendo a mesma coisa para as outras tabelas. Primeiro vamos inserir um avaliador. Mesma sintaxe, insert_into, nome da tabela, nesse caso vai ser reviewer. Qual é o campo que a gente quer inserir? Só temos o campo name. E qual que é o nome do nosso avaliador, que é Luiz Carlos. Se a gente executar aqui, vamos conferir, e beleza, está inserido aqui o nosso avaliador. Reparem que, pessoal, nós não precisamos passar o nosso campo ID. Isso ocorre porque quando nós criamos as nossas tabelas, nós declaramos o campo ID como um campo serial. Na prática, o que vai acontecer é que o SGBD vai fazer por nós esse trabalho de sempre criar um novo ID, e esse ID ele é incremental. Então, o próximo dado que nós inserirmos aqui vai ter um ID 2, depois um ID 3 e por aí sucessivamente. Beleza, criamos o nosso avaliador, vamos então criar a nossa primeira avaliação. Então, beleza, mesma sintaxe, insert_into, avaliações, no caso rating, e os campos que a gente quer inserir. Reparem que aqui nós temos os dois campos que fazem relação entre avaliação, avaliador e filme, que no caso são Movie ID e Reviewer ID. Esses campos são nossas chaves estrangeiras. Então, quando a gente for inserir, a gente vai precisar saber qual que é o identificador desse campo. Nós já sabemos que são nos dois, mas vamos conferir aqui. O nosso primeiro Reviewer tem ID 1, nosso primeiro filme tem ID 1. Então, quando nós executarmos essa query, nós vamos inserir dados relacionados desses dois registros. Vamos dar para ele 5 estrelas e uma data de avaliação aqui qualquer. Quando a gente inserir esse dado, o que vai acontecer na prática é que aqui na nossa tabela de rating, nós vamos ter esse registro já com os campos associados. Mas beleza, vocês lembram que lá atrás a gente criou algumas constraints para garantir que o nosso banco de dados fosse mais consistente? Vamos tentar então primeiro inserir um dado duplicado. O que vai acontecer na prática aqui é que essa transação deve falhar. Mesma sequência aqui então, eu estou executando exatamente o mesmo comando de anteriormente. Quando a gente executar, o que vai acontecer na prática é que ele vai dar um unique violation. Ele quer dizer que Movie ID e Reviewer ID, ambos de valor 1, já existe no nosso banco de dados, portanto, a gente não pode inserir esse valor. Então, beleza, deu certo, estamos garantidos aqui que não teremos uma relação duplicada entre essas tabelas. Mas nós também criamos um índice para garantir que uma avaliação ela tivesse no máximo 5 estrelas. Como é que a gente consegue fazer com que essa constraint falhe? Vamos tentar inserir uma avaliação com 10 estrelas. Na prática, o que vai acontecer é que quando nós executarmos isso aqui, a nossa constraint de check vai falhar. Então, nós temos aqui um check violation. Qual foi a constraint que falhou? É a nossa rating stars check. E ela falhou porque o nosso valor ele é 10 e o valor máximo que a gente aceita é 5. Então, deu certo, estamos garantidos aqui de que não teremos uma avaliação com mais de 5 estrelas. Então, beleza, pessoal. Conseguimos inserir dados, mas e se nós quisermos
atualizar essas informações. Digamos que nós tenhamos inserido algum dado errado. A forma que nós conseguimos fazer isso é através do comando de update e basicamente o que nós vamos fazer aqui é atualizar todos os registros de filme. A sintaxe é a seguinte: update, nome da tabela, set, nome do campo que nós queremos alterar e igual ao valor que nós queremos alterar. Executando dessa forma, todos os filmes serão atualizados. Vamos testar aqui, rodamos o comando e, bom, o que aconteceu é que ele executou um comando de update. Se nós voltarmos aqui no nosso filme, o que nós vamos ver é que o ano mudou. Agora esse filme tem a data de 1978. Mas isso aqui é uma coisa que a gente quer evitar, pessoal. Sempre que nós formos fazer alguma alteração de escrita que pode ser destrutiva no nosso banco de dados, nós queremos criar cláusulas para que limite a quantidade de dados que nós estamos atualizando ou apagando de uma tabela. Como que nós fazemos isso? Basicamente, a gente consegue utilizar um comando where. Essa cláusula ela pode assumir vários valores aqui dentro, mas a sintaxe é basicamente a mesma da de cima. Update, move, set, year igual a 1979, por exemplo. Vamos alterar aqui para a gente ver a diferença. O ID é igual a 1. Se nós olharmos aqui, o ID do nosso filme é 1. Então, quando nós executarmos esse comando, o que vai acontecer na prática é que ele vai ter uma alteração de uma linha e, se nós viermos aqui e atualizarmos, o nosso filme mudou para 1979. É importante que vocês lembrem sempre de criar uma cláusula e vocês podem criar múltiplas cláusulas também. Por exemplo, se a gente quiser atualizar só os filmes que têm o ano de 1979, se nós tirarmos a cláusula de 1 aqui, o que vai acontecer é que na prática ele atualiza o mesmo registro. Se nós mantermos a mesma cláusula aqui, podemos utilizar múltiplas e ele ainda assim vai atualizar os mesmos registros. Isso porque nós só temos uma linha inserida com ID 1 e um ano inserido como 1979. Mas se nós tivéssemos múltiplas, tirando o ID que é único por conta da nossa constraint, isso também atualizaria mais de um campo na tabela. Beleza, nós já sabemos criar, já sabemos atualizar, só nos falta agora remover campos dessa tabela e para isso vamos começar primeiro inserindo um novo filme para que nós possamos apagar. Esse filme agora vai ser o ET, tá, pessoal? Vamos inserir aqui, mesma sintaxe de insert ali de cima, e quando nós rodarmos essa query, nós teremos aqui agora dois filmes, Star Wars e ET. A sintaxe de remoção de um campo é basicamente a seguinte: delete from movie. No caso, delete from tabela. Muito parecido com o insert into e com o update anteriormente. Aqui, vocês também conseguem executar essa query sem uma cláusula where, mas é importante dizer que, assim como na atualização, ela afetará múltiplas linhas, então o ideal é que você sempre utilize uma cláusula where quando está fazendo um delete. Vamos apagar aqui então o filme que tem o título de ET. Se a gente executar essa query, o que vai acontecer na prática é que ele executou um comando de delete, só uma linha foi afetada. Repare que aqui a gente ainda tinha duas, né, o Star Wars e ET. Quando a gente atualizar, já sumiu daqui da nossa lista o ET. Então, nossa linha foi apagada com sucesso e podemos seguir agora para buscas nessa tabela. Beleza, pessoal. Nós já sabemos como criar tabelas, editar tabelas, já sabemos como inserir dados no nosso banco de dados, atualizar e remover. Agora só nos resta começar a fazer buscas em uma massa de dados. Só para relembrar, se vocês não tiverem com o banco de dados Postgres instalado, por favor instale e rode os comandos abaixo para preparar o seu ambiente. São os mesmos comandos anteriores, tá? Basicamente instalando a dependência e conectando o banco de dados. O nosso modelo até agora está da seguinte forma: nós temos aqui nossos avaliadores. Esses avaliadores podem fazer várias avaliações e cada avaliação pertence a um filme e vice-versa. Então, nós vamos estar fazendo buscas em cima de avaliações e filmes. Beleza, pessoal. Vamos só inserir mais uma base de dados aqui. Então, a nomenclatura é a mesma dos comandos anteriores, tá? Insert into movie. A única diferença é que nós vamos estar inserindo vários filmes de uma vez
isso aqui é necessário para que a gente tenha uma base maior para fazer buscas. Vou executar o comando. Beleza, deu sucesso. 8 linhas alteradas, equivale à quantidade de linhas que nós temos aqui. Se nós abrirmos aqui nossa tabela de filmes, vocês vão ver que temos aqui 8 registros inseridos. Vamos fazer o mesmo agora para revisores e para avaliações. Lembrando que a única diferença é que nós temos uma vírgula separando cada valor. Executamos, deu tudo certo, inseriu 8 linhas. Vamos inserir agora as avaliações. Aqui repare que tem mais linhas, tá? São 13 linhas. Temos alguns valores nulos aqui nas datas. Isso vai ser importante um pouco mais para frente, para que nós possamos fazer algumas buscas. Mas estamos com todos os campos inseridos aqui. Bacana, pessoal. Mas como a gente faz buscas em uma tabela no banco de dados? Basicamente, utilizando comandos do tipo DQL. E o primeiro que a gente vai aprender é o select. Ele segue uma nomenclatura bem simples, parecida com as de insert e de update, onde nós vamos ter select, quais os campos que a gente quer buscar, from, nome da tabela. Nesse caso, nós vamos procurar todos os campos de todos os filmes. Se a gente executar essa query, o que ele vai nos retornar é tudo que nós salvamos na tabela de filmes. Sabemos então que tem aqui um filme com ID 1, com ID 2, com ID 3, seus respectivos nomes, diretores e ano. É possível também, tá, pessoal, filtrar por apenas um campo aqui. Se nós só precisamos, por exemplo, do nome ou do título, nesse caso, nós podemos simplesmente colocar title aqui e isso vai fazer com que só o título seja retornado nessa query. Mas beleza, isso se repete para qualquer outra tabela. A nomenclatura é exatamente a mesma. Digamos que nós queremos agora fazer uma busca na nossa tabela de revisores. Se a gente seguir a mesma nomenclatura de select asterisco from reviewer, teremos aqui todos os avaliadores com seus respectivos IDs e nomes. E a mesma coisa se repete para avaliações. Se nós executarmos essa query aqui, o que vai acontecer é que nós vamos ter aqui os valores que são respectivos de cada avaliação. Bacana. Mas o que acontece é que, na maior parte das vezes, a gente não quer simplesmente selecionar tudo que a gente tem num banco de dados. Normalmente, a gente vai querer filtrar essas informações para que a gente faça uma busca somente com o que a gente precisa. A forma como a gente faz esse filtro é basicamente da mesma forma que a gente filtra os dados que a gente quer inserir, os dados que a gente quer atualizar e por aí em diante. Bom, a semântica é a mesma, select, campos que a gente quer selecionar, from, nome da tabela, nesse caso movie, where, campo que a gente quer filtrar, nós vamos filtrar pelo campo ano, onde esse ano ele é maior do que 1980. Se nós executarmos essa query, vocês vão reparar que o resultado ele é bem menor do que o resultado aqui de cima, justamente porque nem todos os filmes têm um ano posterior a 1980. Isso você pode utilizar diversos operadores com campos distintos aqui. Basicamente, você só precisa mudar a sua query de where. Por exemplo, se nós quisermos filtrar por filmes que têm o ano igual a 1977. O que vai acontecer na prática é que nós não temos nenhum filme, portanto, não retorna nenhum valor. Se vocês quiserem conferir, nós podemos olhar aqui e realmente nós não temos nenhum filme nessa data. Beleza, mas isso aqui não nos ajuda, por exemplo, a saber que filmes tiveram uma avaliação, por exemplo, de 5 estrelas. Se a gente quiser fazer esse tipo de busca, nós temos que usar de algumas outras artimanhas, vamos dizer assim. Vamos entender um pouquinho sobre buscas encadeadas, tá? Busca encadeada nada mais é do que você fazer uma busca dentro de outra busca. Então, vamos repetir o nosso select de filmes novamente aqui. Então, estamos selecionando todos os filmes e, para isso, vamos filtrar os filmes da seguinte forma. Select título from movie where ID in. Isso aqui, o que a gente quer dizer é o nosso identificador, ele tem que estar no retorno dessa query aqui, tá? E que query é essa? Ela é basicamente select movie ID from rating where stars igual a 5. Basicamente, me retorne o ID do filme aonde a nossa avaliação tenha sido de 5 estrelas. Sempre que você for usar uma subquery ou uma busca encadeada,
esse retorno pode ser uma lista. Portanto, você precisa declará-lo entre parênteses. Se a gente executar essa query, o que vai acontecer é que na prática temos 2 filmes aqui, sendo eles Star Wars 2 e Snow White. Esses filmes têm 5 estrelas de avaliação. E se a gente quiser saber, por exemplo, quais pessoas avaliaram o filme do Titanic? Vai ficar um pouquinho mais complicado aqui, pessoal. Então, vamos lá, vamos encadear buscas aqui. Vamos buscar pelo nome do avaliador, aonde o ID ele esteja dentro da próxima query. E essa próxima query é: me retorne o Reviewer ID dessa tabela de avaliações, aonde o ID desse filme está dentro dessa query, e nessa query eu estou buscando o ID do filme, aonde esse filme é Titanic. Então, reparem que eu estou refazendo as queries que nós fizemos lá em cima, com a diferença que elas estão encadeadas uma dentro da outra. O resultado aqui na prática é que nós vamos ter, basicamente, quem avaliou o filme do Titanic. Beleza, então, como que nós fazemos isso aqui de uma forma mais inteligente? Mas isso aqui não basta, por exemplo, para nós termos aqui nessa busca tanto os dados dos filmes, quanto dos avaliadores, quanto da avaliação em si. A forma mais inteligente de fazer isso aqui é justamente utilizando-se de joins. Joins nada mais são do que um conceito de unir dados de tabelas, onde nós podemos ter resultados agrupados de múltiplas tabelas. Bom, vamos entender primeiro, utilizando teoria de conjuntos, o que é um inner join. Inner join basicamente é isso aqui, pessoal. Nós vamos buscar os dados de uma tabela A e de uma tabela B, mas a gente só quer uma interseção entre elas, ou seja, o que está na tabela A e está na tabela B. Nesse caso, imagine que a tabela A ela é a nossa tabela de filmes e a nossa tabela B é a nossa tabela de avaliações. Então, beleza, vamos fazer o seguinte. Quando a gente for montar esse select, ele vai ficar da seguinte forma: select m.title, nesse caso nós queremos selecionar o nome, o título do filme, tá? Esse M aqui vocês vão ver um pouquinho mais embaixo. r.stars, que é basicamente a avaliação, a quantidade de estrelas. r.inserted@, que é a data que foi inserida essa avaliação. Aqui tem um conceito que é o seguinte, pessoal. From movie é igual, mas nós estamos dando um alias de M para a tabela movie. O que a gente quer dizer com isso? Sempre que a gente utilizar M, a gente está se referenciando a um campo da tabela movie e, respectivamente, o R para a tabela de rating. Como funciona um inner join, pessoal? Basicamente, o que vocês vão fazer é declarar inner join tabela, nesse caso rating. Estamos definindo um alias aqui, on R, nesse caso de rating.movieid é igual a M, nesse caso de movie.id. O que nós estamos dizendo? Basicamente é, busque na tabela de rating e de movies, aonde o ID de um filme ele é igual ao ID de um filme numa avaliação. Então, o resultado é basicamente essa área em vermelho na nossa interseção. Se a gente executar essa query, o que ele vai nos retornar são esses filmes aqui, ok? Todos esses filmes tiveram pelo menos uma avaliação. Então, Star Wars aqui teve 4, ET teve 4, também teve uma avaliação de 2 aqui. Reparem que aqui a gente não está agrupando esses valores, a gente está retornando simplesmente cada avaliação e cada filme tudo junto. Bacana. Mas, e se a gente quiser, por exemplo, fazer agora uma junção dessa query aqui e buscar também os nossos avaliadores? Quem fez essa avaliação desse filme? A única coisa que muda é que nós vamos ter um inner join a mais aqui. Então, select re.name, re de reviewer, é um alias de reviewer, m.title, ra.star de rating, ra.inserted@, from movie, aqui no caso é a tabela. Vamos fazer um join com rating, aonde o ra.movieid é igual ao m.id, ou seja, mesma coisa, o ID do filme em rating é igual ao ID do filme em filme. E vamos fazer um outro inner join com reviewer, aonde o ID do reviewer ele é igual ao ID do reviewer na nossa tabela de avaliação.
O resultado disso aqui é a mesma coisa, tá? Nós vamos buscar a interseção, só que nesse caso, entre 3 tabelas, imagine que nós teríamos aqui um C, que é a tabela de revisão, e ela teria aqui essa mesma interseção. Dessa forma, nós temos o seguinte resultado. Temos aqui a pessoa que avaliou esse filme, qual foi o filme que foi avaliado, quantas estrelas e a data de inserção. Reparem que aqui a gente consegue ir colocando mais dados caso necessário. E beleza, e se a gente quiser agora filtrar dados de um join, né? Digamos que, beleza, a gente quer saber quem foram as pessoas que avaliaram, quais foram os filmes que foram avaliados, mas a gente só quer os filmes que tiveram 5 estrelas de avaliação. A forma que a gente faz isso é basicamente adicionando um where na nossa query, que vai ser a nossa cláusula de filtro, onde as estrelas têm que ser igual a 5. Então, mesma query aqui para cima, vamos executar. Basicamente, nós temos aqui o resultado, que são quais os filmes que tiveram 5 estrelas. Aqui vocês podem aplicar mais filtros, tá, pessoal? Se vocês quiserem, por exemplo, filtrar pelo nome do avaliador, é possível. Se vocês quiserem filtrar pelo título do filme, é possível. Mas vamos nos ater aqui, por enquanto, às estrelas.